Meu pai tem filhos de 2 casamentos. Como é dividida a herança? Como sabemos, a família passa por uma grande evolução social. Casais que resolveram constituir novas famílias e acabaram tendo filhos de diferentes relacionamentos, tanto pelo casamento como pela união estável. E neste momento surgem as dúvidas quanto a estes novos formatos de família. E a grande pergunta é a seguinte: como é dividida a herança entre os filhos de 2 casamentos distintos? Mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado em primeira mão dos meus vídeos inéditos e sem juridiquês. Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico. Sejam bem-vindos ao Papo Rápido dessa semana. Para iniciar o tema de hoje, precisamos esclarecer que os filhos participam da sucessão dos pais obrigatoriamente, não importando se são frutos do primeiro casamento, do segundo ou até mesmo de uma relação fora do casamento, uma vez que a discriminação entre filhos é proibida expressamente pela Constituição Federal e, além disso, de acordo com a lei, os filhos são herdeiros em primeira linha em concorrência com o cônjuge. Precisamos entender que o direito de herança será tão somente sobre quem faleceu, ou seja, se o pai faleceu, somente a sua parte que será discutida no inventário para os seus herdeiros. É importante verificar qual o regime de bens que o falecido possuía, casado ou em união estável. Mas para melhor entender o tema de hoje, eu vou trazer para vocês umas situações hipotéticas. Vamos lá, pessoal. Primeiro, Gláucia e Rogério são casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Tiveram 2 filhos e compraram bens durante esse casamento. Mas Rogério já possuía um filho do outro casamento. Rogério acabou falecendo. E agora? Como fica a herança para esses 3 filhos? 1 do primeiro casamento e 2 do segundo casamento. Como o regime do casamento era o da comunhão parcial de bens, e Rogério somente adquiriu bens na constância desse casamento com a Gláucia, neste caso ela será meeira desse patrimônio que adquiriram juntos, ou seja, 50% para ela e os outros 50% do Rogério passarão para os seus 3 filhos. Mas os filhos de Gláucia com o Rogério não deveriam receber mais que o filho do outro casamento? Bom, pessoal, com relação ao patrimônio do Rogério, não. Esses 2 filhos da relação de Rogério e Gláucia somente receberão o dobro da herança quando a sua mãe vier a falecer, que aí então terão direito aos 50% da mesma. Todo o patrimônio de Gláucia será destinado somente aos 2 filhos do casal. O filho anterior de Rogério receberá o patrimônio do pai e não terá direito ao patrimônio de Gláucia. Outro exemplo, vamos supor que Rogério já possuía bens do outro casamento ou recebido bens de herança durante o casamento com Gláucia. Após a morte de Rogério, por ter se casado com comunhão parcial de bens, os bens anteriores ao casamento serão partilhados entre os 2 filhos do casal e o filho de Rogério do casamento anterior, que serão igualmente herdeiros, tanto dos bens adquiridos antes do casamento, como depois do casamento. Nessa situação, o que vai diferenciar da primeira é o simples fato de que a esposa Gláucia
também concorrerá com os 3 filhos como herdeira dos bens que Rogério já possuía ou tinha herdado. Sendo assim, estes bens já existentes ou herdados serão divididos entre 4 pessoas, a esposa e os 3 filhos. Resumindo, Gláucia será meeira dos bens adquiridos durante o casamento e herdeira dos bens adquiridos antes do casamento ou doados. Agora, pessoal, vamos complicar um pouquinho. Rogério foi casado anos pelo regime de comunhão total de bens. Teve um filho e, quando se divorciaram, partilharam os bens que adquiriram. Rogério ficou com a metade e sua esposa com a outra metade. Depois de algum tempo, Rogério conhece Gláucia e se casam pelo regime de separação total de bens. Rogério adquire vários bens, mas em seguida sua primeira esposa morre. Rogério teve 2 filhos com Gláucia e depois acaba falecendo também. Como fica o direito de herança, uma vez que Gláucia está viva e sua primeira esposa é falecida? O filho de Rogério com a primeira esposa se tornou herdeiro dos bens deixados pela mãe com a morte de Rogério. Também herda os bens do pai, só que os bens adquiridos na constância do casamento com a Gláucia, mesmo que casados pelo regime de separação total de bens, terá que dividir com os irmãos e com a Gláucia. Mas a Gláucia não era casada sob o regime de separação total de bens? Sim, pessoal, mas a legislação é clara quando diz que o cônjuge torna-se herdeiro independentemente do regime de bens escolhido. Portanto, no caso de separação total de bens, na hora da sucessão, a esposa concorre com os demais herdeiros. Fique atento. Para encerrar, precisamos saber a diferença entre uma partilha de um divórcio da partilha de uma sucessão, ou seja, a forma de se dividir os bens após o falecimento de um ente querido. Procure um advogado da sua confiança e especialista na área de direito de família e faça valer os seus direitos. Obrigado. Gostou do vídeo? Você sabe que aqui no meu canal Sem Juridiquês, o direito é apresentado de forma simples, fácil e com um objetivo informativo. Para continuar com esse trabalho, eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado em primeira mão dos meus vídeos, além de compartilhar com a família e seus amigos. E deixar, obviamente, aqui o seu like. Obrigado e até a próxima.